É assunto para uma conversa agora com o advogado Gustavo Sampaio. Ele que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, sempre tirando aqui as nossas dúvidas. Eu e Basília Rodrigues estaremos juntas nessa conversa. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia, Basília. E a todos que nos acompanham nessa manhã na CNN. Professor, desde que essa discussão estava lá no Congresso e veio o veto do presidente Lula, já se falava dessa judicialização. Aqueles que defendem a judicialização dizem que a lei, como foi aprovada no Congresso, causa, por exemplo, confusão jurídica, fere o princípio da dignidade da pena. São argumentos que, de fato, podem levar à derrubada dessa lei? Podem sim, Carol. Há argumentos diversos. Há aqueles que sustentam, por exemplo, que a nova lei, ao vedar, ou pelo menos ao restringir em grande escala a saída temporária dos presos, que isso viola o princípio da individualização da pena, Carol. Um princípio que se encontra previsto no inciso 46 do artigo 5º da Constituição da República e que diz que a pena deve ser medida, a sua dosimetria tem que ser estabelecida de acordo com a condição de cada penado em decorrência de cada crime praticado na circunstância em que ele ocorreu. Muitos vão dizer que essa dosimetria da pena, proporcional a cada caso, não se confunde com permitir ou não a saída temporária dos presos. Mas, quando se fala do princípio da pessoa humana, assomado ao princípio da individualização da pena e da meta, Carol, que a pena deve ter de ressocialização do preso, e essa saída temporária é uma forma do preso ir ao encontro da sociedade, se reestabelecer gradualmente na sociedade, consolida-se o entendimento de que a nova lei é uma lei que viola ainda um outro princípio, o da proibição do retrocesso. Ou seja, a legislação já teria alcançado um nível de avanço civilizatório que está sendo retrocedido através dessa nova lei que transgride o ideário da reinserção do preso gradualmente à vida em sociedade. Então, diante disso, os grandes órgãos de representação do interesse público, da advocacia, dos princípios, como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública, cogitam a possibilidade de submeter a lei ao controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Basília. Interessante, professor. Muito bom dia ao senhor. Obrigada mais uma vez pela presença aqui. Como todos esses argumentos que o senhor está utilizando foram jogados no lixo pela maioria dos congressistas, né, deputados e senadores, na hora de aprovar esse texto, porque tem muita preocupação com a violência aqui fora, com a reincidência de presos que saem, cometem crimes. Então, tem um cenário aí de dificuldade também em levar mais tranquilidade para as pessoas e compreensão desse instituto da ressocialização. É bem boa fazer essa discussão, bem boa essa discussão. Minha pergunta é sobre para quem vale essa nova regra mais restritiva das saidinhas. Vale para os presos que já estavam lá apenados, já estavam lá cumprindo as suas penas, né? Ou vale somente para novas condenações? E aqui, claro, dando cara a essa minha pergunta, quem foi condenado pelo 8 de janeiro vai ser prejudicado por essas limitações na saidinha? É uma questão fundamental, Basília. Note que ontem o Supremo Tribunal Federal, quero aqui deixar claro para que não haja nenhuma confusão, não estava julgando nada no controle concentrado de constitucionalidade. Ontem o Supremo Tribunal estava julgando apenas um habeas corpus impetrado em favor de um determinado preso que havia sido condenado por roubo à mão armada e que já estava gozando do benefício da saída temporária. O que aconteceu com o caso de ontem? Esse preso já gozava do benefício da saída temporária quando o juiz responsável pela execução penal no seu estado cancelou o benefício por entender que a nova lei, que é a Lei 14.843, essa que restringe a saída temporária, não lhe permitiria mais. Então, ontem, o Supremo, em habeas corpus, concedeu a proteção a esse preso
para que a lei se aplique sem retroatividade. Respondendo à tua questão, para que a lei se aplique só daqui em diante para aqueles que ainda não tiverem sido destinatários do benefício da saída temporária. Todavia, a decisão de ontem não é uma decisão com efeitos gerais, mas já anuncia um possível posicionamento do Supremo Tribunal Federal em outras decisões idênticas, até que se consolide o entendimento da Corte no sentido da irretroatividade, ou seja, da não aplicação da lei àqueles que já gozem do benefício da saída temporária por condenações anteriores. Então, essa é a tendência assumida pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo porque o voto de ontem, Basília, é importante fazer essa análise política, foi proferido pelo ministro André Mendonça, que lá atrás foi indicado por Jair Bolsonaro. O que a comunidade jurídica está a comentar nesse momento? Se até André Mendonça, indicado por um presidente de perfil reacionário, estabeleceu a irretroatividade, a tendência é que todo o Supremo Tribunal Federal acompanhe essa decisão em outros julgados idênticos, até que chegue ao Supremo Tribunal uma ação direta que poderá levar à declaração da inconstitucionalidade. Por ora, o que a Lei 14.843 faz não é extinguir a saída temporária, é restringi-la ao máximo. Então, por exemplo, no caso dos presos que saem para visitar a família, o que é fundamental para concretizar o princípio da dignidade humana, essa possibilidade a lei acaba num verdadeiro retrocesso civilizatório, eu diria, Basília. Isso é importante, professor. A partir dessa derrubada do veto do presidente Lula, o que vale com relação às saidinhas no Brasil e a partir de quando? A Lei 14.843, essa lei agora, do mês passado, desse ano de 2024, altera, na verdade, Basília, a chamada Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210, lá de 1984. É a lei federal do Brasil que rege, que dá as direções da aplicação da pena nas penitenciárias. A nova lei estabelece até a possibilidade da saída temporária, por exemplo, para presos que vão desempenhar uma determinada atividade educacional. Isso é bom. É importante que isso seja mantido, só que a lei restringe a maioria dos casos de saída temporária, como eu acabei de salientar, por exemplo, para visitação da família, para visitação dos seus familiares, o que sempre foi entendido pelos criminólogos, pelos sociólogos, por aqueles que analisam o cumprimento de pena, não no plano do direito, mas no plano da sociologia, como um elemento fundamental da reinserção do preso à sociedade. Então, a lei é uma lei que restringe muito mais do que liberta, embora algumas possibilidades de saída temporária, como aquela voltada para a formação educacional, tenham sido mantidas pela Lei 14.843 de 2024. Obrigada, Carol. Professor, para alguns críticos, enfim, às vezes nem é necessariamente crítico, mas as pessoas se perguntam, nossa, de novo o Supremo Tribunal Federal vai decidir essa questão? Parece que todos os caminhos seguem para o judiciário, para essa instância máxima da justiça. O que o senhor está contando para a gente aqui, que o STF poderá reativar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então flexibilizando essas restrições das saidinhas, ou concordar com o Congresso e manter o texto do jeito que saiu de lá e deverá até mesmo detalhar quem vai ser alcançado por esta nova lei. Então, conteúdo, forma, enfim, o STF poderá opinar e arbitrar sobre este assunto. Por que, de novo, o STF? O senhor pode esclarecer essa questão para a gente? Claro, Basília, e esse esclarecimento exige um pouquinho de análise política também, não dá para fazê-lo apenas dentro da análise do direito. O Supremo Tribunal Federal recebeu pela Constituição de 1988, a Constituição em voga, a Constituição que redemocratizou o país, a tarefa de ser o grande guardião da Constituição da República. De maneira que o Supremo Tribunal Federal não deve, não pode fazer escolhas políticas. Basília, o que ele faz são escolhas interpretativas.
Ele só decide se for chamado a decidir. Esse é um princípio que rege o Poder Judiciário. Então, toda vez que o Parlamento prepara uma lei em representação à vontade popular, Basília, o Parlamento tem o que nós chamamos no direito de poder de conformação legislativa, ou seja, ele faz uma escolha legislativa com base em ideologias da maioria e diz como deve ser a nossa vida em sociedade regida. Todavia, por maior que seja esse poder de escolha do parlamento para dizer qual direção deve tomar a lei, ele não pode fazer nenhuma opção que contrarie o texto da Carta da República, da Constituição, sob pena de o Supremo Tribunal Federal ser chamado a decidir sobre essa lei e poder declará-la nula por ofensa à Carta da República. Então, a rigor, não se trata do Supremo Tribunal Federal como uma instância de opções políticas, mas sim de interpretação do texto constitucional para dizer se uma lei que é necessariamente infraconstitucional violou ou não a Constituição. Até aqui uma análise estritamente jurídica, Basília. O problema todo é que, como o Supremo Tribunal Federal, e aqui eu tenho que reconhecer, nos últimos 15, 17 anos, muitas vezes tem adotado um comportamento que vai além da sua tarefa de controlar a constitucionalidade da lei e muitas vezes ele perpassa a linha de limite das suas atuações institucionais e tem feito verdadeiras escolhas políticas. O Supremo Tribunal Federal caiu na berlinda, caiu na linha de tiro dos críticos que dele discordam e na hora que ele tem que tomar uma decisão realmente de controle de constitucionalidade, essa decisão fica sendo confundida como uma opção político-ideológica do Supremo Tribunal Federal. Esse é o erro que o Supremo Tribunal cometeu muitas vezes quando agiu de modo ativista, porque, na verdade, neste caso que está aqui sob questionamento nosso hoje, se a nova lei, estou falando para terminar, da 14.843, essa lei que restringe as saídas temporárias, se ela realmente viola princípio constitucional, e a minha modesta percepção é de que viola princípio constitucional, então o Supremo não estará agindo politicamente se vier a declará-la inconstitucional. Ele estará cumprindo a sua tarefa de guardião da Constituição da República para defender o povo brasileiro no sentido de aplicar os princípios que estão na Carta Magna contra equívocos legislativos que porventura se caracterizem em leis, porventura editados, em confrontação com o texto da Constituição da República. Por isso, sempre digo, é bom que o Supremo Tribunal Federal sempre se contenha para ele ter a força institucional necessária para agir realmente quando ele é chamado a agir em defesa da supremacia da Constituição da República. Basília. Sempre esclarecedor, professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Mais uma vez, muito obrigada por estar conosco nesse feriado e até uma próxima. Até a próxima, Carol. Bom dia para você também, Basília. Bom jornal. Obrigada, professor. Até mais. Obrigada. Até já, Basília.